Olá, sou Francisco Velasquez, professor certificado pelo Ableton. Sou professor aqui na DJ Bam EMC São Paulo. Hoje vou mostrar para você as novidades que vão aparecer no Ableton Live 11, que vai ser disponibilizada para o público em fevereiro de 2021. Essa versão que eu estou usando aqui é uma versão beta, que a gente, por ser Certified Trainer, a gente já pode ter disponível para ir mostrando para vocês quais são as novidades que vão aparecer nas posteriores versões, no caso agora no Ableton Live 11. O Ableton Live 11, a gente tem que destacar que o visual não vai mudar muito, porque obviamente é selo da marca, né? O Ableton sempre mais ou menos tem o seu visual, mas basicamente a gente pode ressaltar algumas coisas, né, na parte visual, que vão aparecer nessa versão e que realmente me parecem bastante interessantes. Na primeira parte aqui eu quero te mostrar que aparece uma variação. Normalmente a biblioteca vai aparecer no mesmo lugar, vista session, vista de arrangement, isso vai continuar exatamente igual, né? A parte de barra superior de ferramentas vai ser exatamente o mesmo, nas funções, mas algumas coisas estão melhoradas. Por exemplo, o medidor de intensidade da CPU, agora você pode colocar, se você quer um promédio ou atual, né, colocando sempre aqui o que você quer que te marque esse indicador. E, obviamente, você pode, em qualquer momento, ver aqui qual seria as duas medidas de tanto promédio, que seria uma média, né, como o atual, que seria como um pico, né, de intensidade que ele pode estar alcançando em algum momento, para que você sempre tenha uma melhor informação da CPU que está consumindo o seu computador e o rendimento que você está pedindo para sua máquina. Na parte também das cenas, tem melhorado bastante a distribuição de informação. De fato, agora nessas cenas, se eu carrego aqui alguma coisa e vou, por exemplo, duplicando esse canal de MIDI, né, e eu tenho aqui algum instrumento e alguma coisa que eu já esteja andando, basicamente essas cenas têm ainda a função, obviamente, de renomear, mudar a cor e tudo mais, mas agora a gente pode variar tanto o tempo, sim, se eu dou um play aqui nessa cena, o tempo vai acompanhar sempre o que eu estou fazendo. Então, realmente é uma função que me parece muito interessante, né, que apareceu agora no Live 11. De fato, agora se eu mudasse aqui, por exemplo, para 120 e na próxima cena que eu tenho aqui, qualquer coisa que eu queira fazer e eu queira dispará-lo a um tempo diferente, já basicamente como eu mudei aqui, pois, pum, já obviamente vai me acompanhar aqui o tempo. E todas as cenas, isso é importante de destacar, todas as cenas posteriores vão estar sempre no mesmo tempo, a menos que eu de novo modifique antes de disparar de novo, vai todo para 126 de novo, vai tudo para 107 de novo, ok? Então, é um indicador para eu falar para cada cena o que eu quero. E se as cenas posteriores não tem nenhum BPM indicado, que aparecerá um numerito assim em branco, né, para falar para o Ableton que você já mudou isso daqui, pois obviamente ele vai estar sempre fazendo o posterior BPM, sim, e correndo isso para baixo, correndo essa informação para baixo e continuando a última que você colocou. Isso me parece realmente interessante e uma opção bastante criativa na hora de depois a gente executar, por exemplo, variações de clips, esse tipo de coisa. E, obviamente, para um cenário de interpretação ao vivo com Ableton. Também, aqui no lado, nessa cena, você pode mudar o que seria a assinatura, né? O que seria o time signature ou a métrica, né? Em qualquer momento, tanto com tempo, você pode mudar o que seria a métrica e colocar, por exemplo, pues, ritmos compostos, regulares, irregulares, passar, por exemplo, para um 9/8 na próxima cena, ou aqui, por exemplo, 12/8 para compor um 4/4, enfim, qualquer tipo de variação simples, regular, irregular, composta, que você queira fazer em qualquer momento, ok? Vou deixar como estava no 4/4. E basicamente, essas seriam duas variações, né? Na verdade, que eu gostei bastante, que me parecem bastante úteis. A terceira incorporação importante seria aqui na barra lateral que aparece do lado do canal Master, né? Sempre tivemos uma série de iconecitos, né, para expandir ou fechar vistas, né? Como o Mixer, como por exemplo o Delay Track, como por exemplo o Fader. Agora vai aparecer uma aqui embaixo que vai indicar o rendimento de CPU que vai ter cada canal. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um canal de áudio agora, vou trazer para cá, por exemplo, algum loop, vou trazer aqui, por exemplo, o loop aqui,
Obviamente, o medidor de intensidade não vai ser muito alto, porque simplesmente tenho um loop de áudio e não tenho nenhum processador de áudio nem nada. Mas conforme a gente começa a trabalhar alguns efeitos de áudio e tudo mais, que por sinal também tem modificado um pouco sua visualização, o que é bastante interessante, né? Que agora os efeitos de áudio aparecem por categorias, o que me parece bastante interessante, né? Separar o que é os efeitos de distorção, dinâmica, equalização e filtro. Agora, conforme a gente for colocando instrumentos e efeitos que vão pesando cada vez mais, pois o medidor de intensidade vai pegando mais intensidade para te indicar qual é, em todo momento, a intensidade que você está carregando de CPU em cada canal. Com isso, obviamente, você vai poder ter alguns critérios, né? Como, por exemplo, fazer o famoso freeze flatten, né? Para poder decidir em cada momento se você quer passar, né? Fazer os bumps, isso que são tão famosos, né? De freeze flatten. E por que e em que canal você poderia querer fazer isso. Agora vai estar muito mais claro a partir desse indicador de CPU individual de cada canal. Também destacar que o browser também tem algumas novidades, como por exemplo, aqui a gente pode ver nessas categorias, né, desse browser, né, dessa biblioteca do Ableton. Sempre essa biblioteca vai continuar sendo editável, né, tanto nas coleções, né, que você pode deixar a vista ativa ou não e modificar os nomes e tudo mais. Por exemplo, esse aqui é o meu Ableton, obviamente, e eu tenho configurado do meu jeito. Eu tenho, por exemplo, ferramentas de MIDI, ferramentas de manipulação, modulação. Tenho, por exemplo, os instrumentos que mais me gusta de usar, e sempre tenho eles aqui um pouco mais acessíveis, né? Você pode, obviamente, colocar o que você quiser. E aqui nas categorias, né, também eu tenho algumas tiradas de vista, por exemplo, sons, drums, essas coisas como eu não uso, eu tenho elas tiradas. E agora apareceram aqui duas categorias novas, que me parece que também é uma incorporação bastante importante na biblioteca, né? Agora você pode acessar todos os templates de groups que você tenha instalado na sua máquina, né? Esses templates de groups, obviamente, você vai ter que ter ele instalado, né? E aqui, como você sabe, no Core Library, porque isso é comum a todos os Ableton, né? Já faz muito tempo disso. Agora, nesse Core Library, todos os swings and grooves que você tem aqui instalados e que você pode, obviamente, ter aqui na biblioteca do usuário, né? Por exemplo, eu tenho aqui alguns grooves, né? Que é de alguns packs que me gustam. Por exemplo, da Machine tenho alguns grooves, de algumas marcas, né? De algumas caixas de ritmo que a mim me gustam bastante, né? Como, por exemplo, as TR de Roland, MPCs, Lindrums, essas coisas, né? Tem marcas, né, como por exemplo Samples from Mars, que eles vendem, né, esses templates de groups e etc, que você pode ir comprando por aí ou pode ir criando seus próprios, né? Tudo que você tiver agora aqui disponível vai aparecer aqui numa categoria que chama Grooves. Então você, obviamente, vai poder já acessar livremente por aqui, desde as categorias comuns, como são instrumentos, efeitos e tudo mais, pois já vai aparecer aqui Grooves, o que me parece bastante interessante. E também vai aparecer uma que é muito interessante, que são os templates, né? Aqui põe plantilhas, porque obviamente eu tenho ele em espanhol, né? Mas isso daqui são os templates, e esses templates, pois, obviamente também são muito importantes, né? Porque são como pontos de partida que você vai criando e vai salvando como templates. E você, pues, obviamente, pode criar aqui todos os templates que você quiser, por exemplo, iniciais, por exemplo, para podcast, para, enfim, by default, tudo que você quiser, com vários tracks, para house, para techno, para hip hop, para o que você quiser. E criando esses templates e ir acessando também diretamente daqui da biblioteca. Isso me parece também um agregado interessantíssimo, tanto no plano visual como no plano, digamos, de exploração de biblioteca. Por enquanto, então, temos visto um pouco o que seria o visual, o que é um pouco exploração de biblioteca e conteúdo. E também, nesse apartado assim, de visual e conteúdo, eu gostaria de destacar também que alguns efeitos, né, por exemplo, de modulação e tal, têm mudado, né? Por exemplo, o Chorus agora chama-se Chorus Ensemble. Por exemplo, Flanger, Phaser Flanger se juntou em um efeito. E aparecem outros efeitos que eu vou estar explicando para você em breve, que são, por exemplo, Spectral Resonator, Spectral Time. E basicamente esses coros já não vão estar mais como a gente tinha eles disponíveis, porque a partir de agora aparecem com um outro visual, que por sinal, na minha opinião,
tem muito mais a ver com realmente o que eles fazem, né? Agora se explica muito melhor como é que funciona visualmente um chorus e também se explica muito melhor como é que funciona tanto um phaser como um flanger, tá? Como um doubler, que eu vou explicar para você daqui a pouquinho também como é que isso funciona, tá bom? Então, basicamente, alguns efeitos, como alguns também instrumentos, por exemplo, os instrumentos de Applied Acoustic Systems, né? Que são, por exemplo, Collision, Applied Acoustic Systems é a marca que desenha alguns instrumentos de Ableton, como podem ser Collision, como pode ser Tension e como pode ser, por exemplo, Electric. São instrumentos de modelagem físico que usam essa tecnologia de modelagem físico para gerar timbres. E esses instrumentos têm sido bastante atualizados na vista para que a gente tenha um melhor desempenho também visual na hora de entender o que eles fazem. Por exemplo, Tension, por exemplo, Collision e, por exemplo, o Electric. Então, eles têm mudado também um pouco o visual para que seja também um pouco mais adaptado a essa modernidade que os plugins têm que, digamos, que oferecer, né? Então, são basicamente algumas funções, né? Não são tantas funções visualmente que ele oferece, mas são algumas funções que me parecem importantes, tanto esses agregados, né? Como podem ser o Groove e Templates, e CPU, as cenas, o medidor de intensidade e alguns efeitos e instrumentos que têm mudado um pouco sua cara. Essas seriam um pouco as novidades que o Live vai oferecer na sua versão 11, nesse sentido.